Na Mais Brasil News você tem informação, cultura, entretenimento, qualidade de vida e revive bons momentos. Porque a Mais Brasil News está com você o tempo todo, em qualquer lugar. No rádio em 101,7, no aplicativo e nas redes sociais. Mais Brasil News, sempre com você. Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos. Eu empresto o meu mundo pra te ter então. Mais Brasil News, notícia e música na mesma sintonia. Acompanhe as principais notícias do dia nas nossas redes sociais. Siga @Mais Brasil News Oficial no Instagram e Mais Brasil News no Facebook /Mais Brasil News. E fique por dentro das novidades e de todas as notícias da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Mais Brasil News, notícia e música na mesma sintonia. De segunda a sexta, a irreverência, o bate-papo descontraído, cinema, política, bastidores. Tudo isso no Pode Mais, um programa que se pode quase tudo. Com o jornalista Daniel Zucco. Pode Mais, de segunda a sexta, a partir das 20 horas. Mais Brasil News, notícia e música na mesma sintonia. Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. Mais Brasil News, notícias e música na mesma sintonia. Agora, na Mais Brasil News, Direito ao Ponto, com o especialista Max Telesca. Mais Brasil News, notícia e música na mesma sintonia. 101,7 FM, Direito ao Ponto. Direito ao Ponto. Agora, na Mais Brasil News, Direito ao Ponto. Olá, 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 muito bom dia. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao programa Direito ao Ponto, na Mais Brasil News, 101,7 FM, todos os santos sábados, né? Eu sou Max Telesca e te convido a descomplicar o direito. O que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar sobre direito, mas direito de uma maneira descomplicada, direito de uma maneira informal, para entender, para que você consiga entender aquilo que a gente do mundo jurídico, hoje nós estamos aqui 3 advogados, a gente às vezes complica demais. Nós vamos descomplicar para você o direito. Você já sabe, mas eu vou mais uma vez aqui te informar. Todo sábado de manhã, @Max Telesca na Mais Brasil News FM, o Direito ao Ponto. Nós vamos bater esse papo até às 11 da manhã, nesse dia aqui em Brasília, esse sábado que está ensolarado e que a gente parece que vai acabar a seca. Solta a vinheta, Everson Pichula. Bom, é o seguinte, gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que gerou muita confusão, muita repercussão nos últimos dias, né? E aí você vai me perguntar, mas o que eu tenho a ver com isso no meu dia a dia? Tem a ver muito no seu dia a dia. Por quê? Porque nós estamos num ano eleitoral. E um ano eleitoral você vai votar, ou você que é candidato vai ser votado. É o exercício pleno da democracia, é aquele ponto máximo da democracia, sempre lembrando que democracia não é só votar e ser votado. Democracia é isso aqui que a gente está fazendo, é conversar, é explicar e debater os direitos. Bom, o que eu estou falando? Eu estou falando sobre o caso das manifestações políticas naquele mega evento que aconteceu em São Paulo, chamado Lollapalooza, né? É um evento de rock and roll, né, transmitido para todo o Brasil, não é só no Brasil, ele é um evento internacional de rock, que começou no final, ali no início da década de 90 e depois ele ressurgiu no Brasil, desde 2012 ele está no Brasil, né? Então tem 10 anos que o Lollapalooza, né, festival de rock, ele rola aqui no Brasil também, e ele tem uma pegada assim mais um rock pós-punk, é um rock que tem uma estridência maior. Normalmente as pessoas que estão ali têm uma determinada tendência política. É isso. Houve manifestações de artistas contra
o presidente Jair Bolsonaro e apoio explícito ao ex-presidente Lula. Daí que aconteceu foi o seguinte, entrou o PL, Partido Liberal, que é o partido do presidente da República, o PL que, inclusive, né, a gente viveu para isso. O PL hoje é o partido com a maior bancada do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Então o PL ingressou com uma medida judicial no Tribunal Superior Eleitoral para pedir que aquelas manifestações políticas no evento que acabassem, né? E o que aconteceu? O ministro do TSE concedeu uma liminar e houve muita crítica sobre esse assunto. Houve uma celeuma, né? Que a gente fala, celeuma, né? No mundo jurídico, né? Houve uma discussão, né? Celeuma é discussão. Vamos descomplicar também esses termos. Que aquilo teria sido uma censura à liberdade de expressão. E afinal de contas, né? Houve propaganda eleitoral antecipada, foi censura do TSE contra a liberdade de expressão. O que isso tem a ver com o seu dia a dia? Eu já falei, eu vou voltar a falar. Tem a ver com o seu dia a dia, sim, porque nós estamos em ano eleitoral e você pode ser candidato que está nos ouvindo aqui, ou você é um eleitor, a maioria é eleitor, e tem que saber como é que vai andar, né? Como é que vai falar, o que pode, o que não pode. Para comentar tudo isso, né? Para comentar tudo isso, que é bastante coisa, e muito mais, nós vamos conversar hoje com duas feras no direito. Comigo aqui no estúdio, Bruno Espinheira Lemos, meu amigo, presidente da Anacrim DF, ex-procurador federal, procurador do Estado da Bahia e mestre em Direito, né? E por Zoom, doutora Gabriela Hollenberg, especialista em Direito Eleitoral, uma das advogadas mais atuantes hoje no Direito Eleitoral brasileiro. Não é isso, Everson Pichula? Já falei demais. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer. Mais uma vez, não, a primeira vez agradecer. Eu tenho que agradecer muito, né? Para essas feras que estão aqui comigo hoje, falarem sobre o direito de maneira descomplicada. O sábado, a gente trabalha demais durante a semana, advogado sofre, né? A gente trabalha muito. E aí, no sábado, a gente quer descansar, mas eles tiraram o seu tempo aqui, nos concederam o seu precioso tempo para nos dar essa entrevista, que vai ser, acho que, muito elucidativa, vai trazer lucidez para essa discussão, né? Eu quero começar agradecendo também a nossa convidada, né? Nosso convidado, vieram nesse sábado. Eu queria começar já com os dois entrevistados, explicando o que aconteceu lá. Eles sabem, né? O passo a passo disso tudo. Houve um show da cantora pop Pablo Vittar. Ela pegou uma bandeira com o rosto do ex-presidente Lula, que é pré-candidata à presidência do PT, e desfilou por todos os lados. Foi propaganda antecipada ou liberdade de expressão? Eu vou pedir primeiro a opinião da doutora Gabriela Hollenberg. Bom dia, doutora Gabriela. Muito obrigado por estar aqui com a gente, concedendo o seu precioso tempo necessário. E eu queria já passar a bola para a senhora. Caiu o link aqui com a doutora Gabriela Hollenberg. O doutor Everson Pichula vai mandar para ela o link de novo e nós vamos passar a bola aqui para não perder o tempo para o doutor Bruno Espinheira. A mesma pergunta que eu fiz para a Gabriela, Bruno, você podia responder? O que você acha? Primeiro, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, meu amigo. É uma satisfação imensa, Max, estar aqui com vocês. Pela segunda vez em tão pouco tempo, né? Estive com o meu querido Clébio, não é? Um jornalista que eu tenho um respeito incrível, cobriu a Lava Jato, tive a experiência de estar aprendendo com ele naquele período e me convidou para bater um papo aqui também. E vamos bater esse papo hoje, que é um assunto, como você bem disse, do interesse de toda a sociedade, independentemente de você é eleitor ou candidato, não é? E eu começaria com um exemplo com uma certa transparência para fazer-me entender sobre esse tema. Eu estou aqui ao vivo. Você não sabe o que eu vou dizer. Eu poderia, nesse momento aqui, abrir o meu paletó e trazer uma bandeira de um partido político ou de um candidato. Né? Poderia fazer isso agora. Poderia também, no ar, dizer um bordão, uma frase de efeito em favor de alguém ou de algum candidato. Ora, o que o programa Mais Brasil News tem a ver com isso? Exceto me cortar a palavra, se for o caso, que aí, na minha leitura, vai ser censura,
porque nós vamos estar violando a Constituição. Não há a menor possibilidade de acontecer. Ou seja, me parece que a Constituição é de uma clareza solar quando me concede o direito à minha expressão, não é? Intelectual, minha expressão artística, cultural e de comunicação e a manifestação do meu pensamento. Então você me chama como, aspas, um profissional do direito, não é? Que está aqui falando sobre um tema, mas de certo modo eu tenho a liberdade de dizer, olha, fulano livre, fulano preso, candidato tal, e o programa vai sofrer sanções do Tribunal Superior Eleitoral por conta disso? Eu acredito que não. Então acho que é quase que autoexplicativo quando eu dou esse exemplo para dizer que, na minha modesta leitura, agiu mal o tribunal. A liberdade de expressão ali, não é, estava em seu estado pleno, independente, é um preço de se viver numa democracia. Eu diria que a liberdade de expressão é um cânone, é um alicerce fundante de qualquer democracia. Para ouvir o que eu gosto e o que eu não gosto. É um preço caro, mas muito barato. Então, na verdade, não me parece que as instituições têm esse poder e podem agir dessa maneira, né? Isso, brevemente. Pois é exatamente isso, né? Um preço modesto que se paga para viver numa democracia, o que o ministro Marco Aurélio sempre falava, né? O bordão dele lá no Supremo Tribunal Federal, né? Nós estamos tentando aqui o contato com a doutora Gabriela para ver o que ela, se ela concorda com essa afirmação, sobre essa sua opinião, que eu acredito que ela vai nos trazer aqui. Doutora Gabriela, está nos ouvindo? Tô ouvindo, vocês estão me vendo? Estou te vendo aqui, sim. Câmera da TV desligada, pronto, vamos lá. O link eu tava vendo vocês, aí depois na hora que eu ia falar ele caiu, eu tava vendo vocês ainda, depois ele caiu novamente. Agora eu não tô vendo vocês, enfim, mas eu vou falar aqui, eu tava ouvindo o que o doutor Bruno tava falando, e aí depois eu tento entrar por outro link pelo computador, que eu acho que vai ser melhor. Então, na verdade, a gente tem aí, aqui tentando descomplicar, né, se essa é a proposta, a gente tem um dispositivo na legislação que define o que é a propaganda antecipada, né, e define que a propaganda antecipada ela acontece quando há o pedido explícito de voto. E a gente teve já, a legislação já foi muito mais ampla nesse sentido de entender que qualquer manifestação que enaltecesse um candidato antes do período eleitoral, né, antes do momento oficial em que a campanha é possível, se configuraria, né, então, essa conduta da propaganda antecipada. Mas a lei não é mais essa. A lei ela foi atualizada quando a gente teve ali, né, uma redução do tempo de campanha. O Congresso Nacional teve esse cuidado de ampliar a possibilidade de manifestação nesse momento de pré-campanha. Então, de se poder manifestar livremente, de não se poder apenas pedir o voto. Né? A gente estava com a Pablo Vittar participando ali daquela manifestação, daquele show, e pegou uma bandeira que ele poderia estar, inclusive, utilizando ali uma... Tivemos um probleminha técnico aqui com a doutora Gabriela. Everson, vamos ver se a gente consegue mandar um link para ela, melhor, um link de algum desses outros aplicativos aí. Bruno, olha só, o que a doutora Gabriela estava falando ali, que foi houve uma mudança na legislação brasileira, né? E você falou uma coisa antes que me chamou muita atenção, a gente podia, antes de quando ela voltar aqui, para ela depois concluir o raciocínio dela, democracia, né? Democracia é o que eu queria chamar sobre esse tema, né? A democracia, como você muito bem salientou, a democracia não é o que eu gosto, não é o que eu tô afim de ouvir, não é o que enfim, a democracia é o exercício da alteridade, se colocar no lugar do outro. É isso, né, Bruno? Porque às vezes é conversar com quem a gente não gosta, não é isso? Olha, Max, perfeito. Sua leitura psicanalítica é essa. Perfeita. O que eu quero dizer com essa leitura psicanalítica? Essa empatia, essa alteridade que você bem sintetizou, que é algo mais complexo, mas que você fez simples. Nós vivemos um momento de polarização política. É inegável que desde a última eleição, nós estamos nos nós e eles o tempo inteiro, né? E qual é o exercício complexo que cada cidadão tem que fazer? Independentemente da sua filiação partidária, independente das convicções filosóficas, pessoais, é de que vivemos um momento crítico em que algumas pessoas buscam desconstruir algo que foi construído com muito esforço, não é? Eu me lembro agora de nosso querido saudoso Ulisses Guimarães, quando fala de ódio e nojo à ditadura, e não vou falar a frase inteira, mas eu decorei porque é tão forte aquilo ali.
eu não posso admitir, eu, enquanto indivíduo que tem um pouco de esclarecimento, que alguém faça apologia à ditadura de qualquer natureza. Esquerda, direita, forte, fraca, branda, atenuada. Ditadura, para mim, é algo que fere o Estado democrático de direito, que deve ser quase que um balizamento implícito de qualquer sistema político. Ou seja, no momento em que alguém defende o fim da democracia, infelizmente, acredite você, dói na minha alma, mas ele defender com palavras, eu não tenho o que dizer. Lamentavelmente. É triste e dói. Agora, no momento em que ele faz apologia à violência, à destruição física de alguém ou de uma instituição, a depredação de um prédio público, o afogamento de um ministro supremo, como chegou algum ex-parlamentar que hoje me parece, não sei se ainda cumpre prisão domiciliar. Aí a discussão é a proporcionalidade das medidas estão sendo aplicadas de modo acorde com a Constituição. Isso aí é muito complexo. Mas dizer que eu posso admitir que alguém defenda verbalmente algo, eu vou lamentar muito. Agora, se entrar para a seara de incitação a crime, violência, não é? E todo tipo de discriminação, evidentemente, que racismos, por etnia, filosofia, eu não posso admitir. E não foi o que aconteceu lá no Lollapalooza, né? Não foi o que aconteceu. As pessoas estavam ali, né, fazendo uma manifestação, né? Algo que tinha a ver com liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, enfim. Está chegando aqui, só um pouquinho. E essa liberdade de expressão e pensamento, a gente vai chegar. Já está na linha a doutora Gabriela? Ela já está aqui? Oi, gente, eu estou por aqui já. Ótimo, então tá. Então nós vamos devolver a palavra para a senhora, para a doutora Gabriela, que vai nos falar, vai terminar aquele raciocínio dela. Estava conversando com o Bruno aqui, a gente já entrou num tema que a gente ia deixar mais para o final, que é sobre os limites da liberdade de expressão, enfim, mas isso é um tema que nunca cansa. A gente sempre tem que falar sobre ele. Doutora, continue o seu raciocínio aquele sobre a questão da liberdade, da campanha antecipada. Tá, joia. Primeiro de tudo, agradecer, né, o convite, Max, muito obrigada por estar aqui com vocês hoje, né, Bruno também, é um prazer estar dividindo esse espaço com vocês para estar falando desse tema que eu amo tanto, que é o direito eleitoral. Então, não sei o que vocês de fato conseguiram ouvir, mas o que eu vinha dizendo é como a gente tem algumas restrições que constam da legislação em relação a esse momento de pré-campanha, e que, na verdade, são muito específicas, que o que não se pode mesmo é o pedido explícito de voto. Mas, infelizmente, a Justiça Eleitoral, ela tem aí, talvez até porque antes, né, a legislação ela era mais ampla em termos restritivos, ela acaba trazendo na jurisprudência uma extensão nessa interpretação, né? E essa decisão do ministro Raul Araújo, ela representou bem exatamente essa liberdade, no caso, essa extensão, né, nessa interpretação que, no meu entendimento, é equivocada, porque o dispositivo da decisão foi muito amplo, né? Ele, na verdade, entendeu que era vedada qualquer manifestação política, e não é isso que a legislação estabelece. Né, a legislação só estabelece que não se pode pedir voto. Então, se alguém ali naquele palco tivesse subido no palco e pedido voto, seja para um candidato, seja para outro, ou dito expressamente, não vote no candidato tal, aí sim a gente teria a configuração de uma propaganda antecipada, seja ela positiva, seja ela negativa. E não foi o que aconteceu na minha perspectiva. Não sei se vocês concordam comigo. Bruno, a doutora falou sobre a decisão do ministro Raul Araújo, né? Vamos descomplicar um pouquinho aqui. Ela falou o seguinte, a doutora trouxe a decisão do ministro, né, condensadamente ali, e ele deu uma decisão monocrática, né? Uma decisão monocrática. Eu queria que você explicasse para o público, que não é do direito, o que é uma decisão monocrática, e logo depois se essa decisão, depois teve uma desistência, nós vamos tratar disso depois, mas enfim, depois, isso quer dizer a opinião do tribunal todo ou não? O que é uma decisão monocrática? O que isso representa? É o pensamento do tribunal? Não. Muito boa pergunta para tornar mais claro o que ocorreu. Quando o ministro fala
ali naquele momento, ele fala em nome do tribunal. Agora, evidentemente, a natureza monocrática significa dizer que ele, sozinho, deu aquela decisão, considerando se tratar de uma medida urgente, a ser, evidentemente, depois referendada ou não pelo plenário da Corte. Daí porque ele fala em nome do TSE naquele instante, sim, vai ser mantida a decisão, pode ser mantido ou não. Houve, evidentemente, depois da decisão, um desconforto visível na comunidade jurídica, sabemos bem disso, né? E sabemos a razão também, a ponto do próprio ministro, em algum momento, logo em seguida, ter dito que foi induzido em erro. Ou seja, que ele teria compreendido que o festival, a organização do festival, estaria incentivando os artistas a falarem em nome de A ou B ou contra B ou C. O que, na verdade, em momento algum aconteceu, porém, disse o ministro, para justificar, inclusive, a revogação da sua decisão, que assim ele foi induzido, aspas, em erro. Né? Esse é o contexto do que ocorreu brevemente, querido Max. Exatamente. Então, não ele fala em nome do tribunal, mas eu quero que a doutora fale sobre isso. Essa decisão, Gabriela, que o ministro Raul Araújo adotou, ele destoa do posicionamento majoritário, vamos descomplicar, aquilo que é a maioria do tribunal, vem destoou, o que a senhora que atua bastante no direito eleitoral? Então, na verdade, destoou sim, a gente tem tido uma interpretação aí mais restritiva em relação a esse ponto, no sentido de que é importante estabelecer qual a conduta objetiva está configurando uma propaganda antecipada. Então, não é qualquer, né, manifestação política que configura uma propaganda antecipada, assim como vem decidindo o tribunal em precedentes recentes. Então, a gente tem casos, por exemplo, de outdoor, né, de manifestação por outdoor, de manifestação em redes sociais, enfim, e que o tribunal, analisando casos concretos, entendeu que não haveria uma propaganda antecipada. Então, quando o ministro estabelece que qualquer manifestação política configura uma propaganda antecipada, vedando aí os artistas de direito de crítica, inclusive, né, a gente tem aí um precedente que foge, né, que é um ponto fora da curva do que vinha sendo decidido pelo tribunal. Mas é importante dizer também que a gente teve a mudança da composição do tribunal, né, a Justiça Eleitoral tem essa particularidade, então os ministros tem o mandato com tempo certo, então a gente teve agora, né, uma mudança de composição da corte, então a jurisprudência do que de fato vai valer para as eleições de 2022, ela está sendo construída nesse momento, né, porque o ministro Raul Araújo mesmo foi designado aí, um dos ministros para estar aí compondo o tribunal e fazendo parte do tribunal, não tem tanto tempo assim, ele é um ministro, inclusive, substituto, né, então, e está compondo, inclusive, ele é um dos ministros que vai estar julgando esse tipo de demanda da propaganda, né, nós temos a ministra Carmen Lúcia também, e a ministra Maria Cláudia, que são os ministros que estão ali designados para estarem, né, na distribuição, analisando exatamente as demandas de propaganda das eleições presidenciais de 2022. Então, todo esse entendimento ele vai ser confirmado, né, referendado, consolidado a partir desse momento que temos aí iniciado já esse processo eleitoral, muito embora não oficialmente, né, mas já a eleição já começou, essa é a questão, né, e esse caso do Lollapalooza deixou isso muito claro. Pois é, eu vou trazer até um tema que a gente não o programa é dinâmico, né, Bruna? A gente vai construindo aqui os raciocínios, né, com cuidado, né, porque a gente também tem que pensar no melhor para o ouvinte. O que a Gabriela Hollenberg trouxe é muito importante, porque ela disse ali, ó, tem 3 ministros, que são ministros substitutos, que vão tratar especificamente sobre o tema da propaganda antecipada, da propaganda eleitoral, né? Incluindo aí o tema propaganda antecipada. Então é uma forma lá que o TSE se organiza para direcionar os temas, né? Mas o que ela trouxe que eu queria chamar a atenção, vou falar primeiro para você, Bruno, vou trazer primeiro essa indagação para você, que é um advogado de Tribunal Superior, a gente trabalha também nisso, e a Gabriela, a gente está em Brasília e trabalha nos tribunais superiores. Que é essa coisa da mudança da jurisprudência. A Gabriela falou o seguinte, olha, o que vai se conformar sobre jurisprudência, sobre aquilo que o tribunal entende sobre propaganda, vai ser daqui para frente, porque, na verdade, é essa nova formação. Mas como é que a gente explica
Tá? E aí é uma contradição interna nossa, né, do mundo jurídico. Como é que a gente explica para quem está nos ouvindo que a cada eleição muda a jurisprudência, a cada eleição muda... Nós não vivemos uma insegurança jurídica com isso, Bruno, e depois eu quero passar a bola para a Gabriela. Max, essa sua pergunta é a nossa angústia de cada dia. Mas observe, eu tenho um tempero para justificar essas mudanças, né, ou pelo menos aceitá-las, considerando que a sociedade tecnológica, nós conversávamos isso no começo. Nós estamos trabalhando muito mais hoje. Imaginávamos que a tecnologia iria nos facilitar a vida a ponto de termos uma vida mais tranquila. Pelo contrário. Hoje nós estamos com o celular 24. Eu estou aqui, eu confesso, desculpe, eu estou com o celular de vez em quando olhando umas mensagens porque eu estou esperando uma informação importante profissional. Ou seja, hoje é sábado. Eu deveria estar curtindo a minha família. Ou aqui falando com você, porque isso é um exercício de cidadania, que maravilha. Mas a tecnologia hoje nos faz trabalhar. Eu disse, estava ontem pegando meus filhos na escola, com o celular eu li 2 processos, recebi 5 telefonemas de cliente, ou seja, onde nós estivermos estão nos perseguindo, no melhor ou no pior sentido da palavra. Portanto, essa dinâmica tecnológica vai fazer com que a todo instante, sim, a jurisprudência, em especial em matéria eleitoral, porque ela está nevralgicamente imbricada nessas mudanças sociais. Às vezes os institutos de outras áreas do direito não estão tão cambiantes, porque são, evidente, e são cambiantes também, mas estão muito mais cristalizadas em função de alguns referenciais. As eleições, não. Fake news. Ora, o que é isso? É um tema que nós vamos debater também. Mas, exatamente, você está me falando que o direito eleitoral é mais dinâmico do que os outros direitos em função das mudanças que estão acontecendo de maneira muito rápida na sociedade intermitente. É um tema que eu estou escrevendo agora sobre isso. Sociedade intermitente. A gente não consegue mais. E aí, a intermitência também, doutora Gabriela, no direito eleitoral, nós estamos. É natural esse raciocínio do Bruno? Então, é natural sim, porque de fato as complexidades da vida vão se colocando, né? Enfim, mas ao mesmo tempo é importante lembrar também que a gente tem um princípio que é muito caro na justiça eleitoral, que é um princípio da anterioridade eleitoral, da segurança jurídica eleitoral, que estabelece, é importante tentar traduzir isso, né, para o nosso ouvinte, que o entendimento que prevalece para aquela eleição, ele tem que valer para toda aquela eleição. Então, não se pode ter alteração da jurisprudência no meio do processo eleitoral. Então, isso é super importante. O Supremo Tribunal Federal entendeu, inclusive, que isso é uma cláusula pétrea, ou seja, que isso não pode ser alterado, é uma garantia para o cidadão, inclusive, para que a gente tenha um mínimo de previsibilidade, a gente possa saber quais são as regras do jogo. A questão é que, quando a gente tem alteração na composição do tribunal, acaba que você tem, novamente, os ministros, eles revisitam alguns temas. Então, nesse caso específico, por exemplo, é o que acaba acontecendo. Claro que a gente não pode dizer que a jurisprudência foi alterada, né? Isso foi uma decisão singular, que foi dada pelo ministro Raul, que sequer vai ser analisada pelo tribunal como um todo, né, pelo colegiado, pelos demais ministros, porque o processo acabou sendo declarado como, né, enfim, ele é extinto, então não vai ter essa análise. Mas é importante a gente estar acompanhando isso, porque, de fato, as próximas decisões, as primeiras decisões que forem dadas para esse pleito presidencial, acabam balizando muito o que vai acontecer também nos estados, porque são eleições gerais, nós temos eleições de governadores, né, enfim, eleições de deputado, e a gente tem que estar muito atento para o que o tribunal vem decidindo, porque é isso que vai prevalecer também pelo Brasil. A nossa liberdade, né, o que o direito ele tem essa coisa da gente criar, né, de analisar o fato concreto à luz, né, de acordo com as circunstâncias. Mas o que a Gabriela falou, né, Bruno, queria até que você comentasse antes da gente entrar no comercial, é sobre essa segurança jurídica. Nós temos ali, vamos fazer um equilíbrio, né, entre a mudança e entre a transição. Tem até me veio aqui a alma imoral, que é daquele Beyond, que diz a vida é uma eterna equilíbrio entre a transgressão e a tradição. É isso que a doutora falou? Max, observe bem. Me parece que exatamente a doutora tocou num ponto crucial, que é essa segurança jurídica necessária. Quando eu digo que é cambiante a justiça eleitoral, eu digo de pleito para pleito.
Não é durante o pleito se mudar a jurisprudência ao sabor de um candidato amanhã ou depois. Ora, somos humanos, demasiado humanos, pode haver um julgador que tem simpatia por A ou B e, em função dessa simpatia, ser casuísta. Por isso é que a segurança da jurisprudência nos dá esse alicerce básico de entender como a coisa deve seguir. Porém, de eleição para eleição, naturalmente, por essa dinâmica toda, social e tecnológica, nós vamos ter mudanças naturalmente, bem-vindas ou mal-vindas, mas vão existir. Agora, no curso realmente de um pleito, não é, de uma eleição, como verá agora, majoritária, proporcional, tudo ao mesmo tempo, não faz o menor sentido a biruta, não é, de aeroporto para um lado e para o outro, não tem como, mas balizados sobre questões de fake news, sobre questões de propaganda, não há por que se mudar no meio do caminho, mesmo que se perceba e se aprenda que está ruim, fica para o próximo pleito, até em respeito à própria anterioridade aqui sustentada e defendida com propriedade pela doutora Gabriela. Exatamente, nós estamos já entrando aqui no horário do comercial, o Everson vai chamar a vinheta, mas é isso, tem que ter segurança na progressão aí dos entendimentos, né? Mas muda e tem que mudar, porque nada é estático, e especialmente nessa sociedade que a gente vive. É isso aí, vamos pro comercial, logo a gente volta. Daqui a pouco tem mais Direito ao Ponto, com o especialista Max Telesca. Mais Brasil News, a rádio do seu jeito. Daqui a pouco tem mais Direito ao Ponto, com o especialista Max Telesca. Mais Brasil News, a rádio do seu jeito. A Mais Brasil News te acompanha onde você estiver. Em casa, no carro, no trabalho, durante sua atividade física e fazendo você relaxar. Na Mais Brasil News você tem informação, cultura, entretenimento, qualidade de vida e revive bons momentos. Porque a Mais Brasil News está com você o tempo todo, em qualquer lugar. No rádio em 101,7, no aplicativo e nas redes sociais. Mais Brasil News, sempre com você. Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos. Eu empresto o meu mundo pra te ter então. Mais Brasil News, notícia e música na mesma sintonia. Acompanhe as principais notícias do dia nas nossas redes sociais. Siga @Mais Brasil News Oficial no Instagram e Mais Brasil News no Facebook /Mais Brasil News. E fique por dentro das novidades e de todas as notícias da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Mais Brasil News, notícia e música na mesma sintonia. De segunda a sexta, a irreverência, o bate-papo descontraído, cinema, política, bastidores. Tudo isso no Pode Mais, um programa que se pode quase tudo. Com o jornalista Daniel Zucco. Pode Mais, de segunda a sexta, a partir das 20 horas. Mais Brasil News, notícia e música na mesma sintonia. Emprego e cidadania, aqui na Mais Brasil News. www.trabalho.df.gov.br. Mais Brasil News, notícia e música na mesma sintonia. De segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui no 101,7, tem o Mais Brasil Esportes. Notícia, informação, discussão e, claro, a sua participação ao vivo. Eu, Renner Lopes e o timaço de esportes da Mais Brasil News FM, esperamos você, de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Mais Brasil News, notícia, música e esporte, tudo na mesma sintonia. Voltamos a apresentar Direito ao Ponto, com Max Telesca. Mais Brasil News, a rádio do seu jeito. Bom, você que está nos ouvindo aí, o que nós estamos falando hoje é sobre propaganda antecipada versus liberdade de expressão. Nos siga nas redes sociais, @Max Telesca. E
mande um zap aqui para nossa rádio. O número do telefone é 61 98249 3672. Eu vou repetir, 98249 3672, Brasília, 61. Nós estamos com Gabriela Hollenberg e Bruno Espinheira, uma grande advogada e um grande advogado aqui de Brasília e do Brasil, atuam nos tribunais superiores, são conhecedores dessa matéria, que a gente está falando sobre isso. Eu vou ler aqui um trechinho da decisão do ministro Raul Araújo. Embora seja assegurado a todo cidadão seu apreço ou sua antipatia por qualquer agente público, ou até mesmo um possível candidato, a garantia não parece contemplar a manifestação retratada na representação em exame, a qual caracteriza propaganda, em que artistas rejeitam candidato e enaltecem outro. Olha como é difícil isso. Porque o próprio TSE tem uma resolução, e é a resolução que vai reger, né, o que vai ser a regra para essa eleição, que diz assim, é o artigo 27, parágrafo 2º da resolução 23671, diz assim, determina que manifestações de apoio ou crítica a partido político, ou a candidata ou candidato, ocorridas antes da data prevista, são próprias do debate democrático e regidas pelo princípio da liberdade de manifestação. Veja que é a própria TSE que definiu isso. Gabriela, só para a gente terminar esse tema, veja qual é o limite para isso, né? O ministro entendeu que aquilo ali não podia e falou bem claramente, ó, enaltecimento de um candidato em prejuízo do outro. Foi liberdade de expressão, né? Qual é o limite? O que houve aí, né? Houve mesmo uma... A senhora podia explicar um pouquinho mais sobre a diferença disso? Então, quando a gente fala de enaltecimento, me lembra muito, né, a jurisprudência do tribunal que prevalecia na lei antiga, que a redação antiga da lei, né, dava margem justamente para essa interpretação, que qualquer enaltecimento, qualquer promoção pessoal, né, gerava essa compreensão da configuração da conduta da propaganda antecipada. Mas a gente teve alterações muito profundas na legislação nos últimos anos, quando a gente teve, por exemplo, a redução do tempo de campanha eleitoral, né, que era de 90 dias para 45 dias, e, inclusive, quando se alterou o artigo 36A, foi exatamente por causa disso. Olha, se a campanha é tão curta, a gente tem que dar uma maior liberdade para as pessoas e para os pré-candidatos se manifestarem. Então, não sei se vocês lembram, mas tiveram casos emblemáticos de entrevistas, por exemplo, que eram concedidas, né, e aquela pessoa falava que era candidato e depois vinha uma representação por propaganda antecipada. Hoje em dia, é livre de se dizer que é pré-candidato, né, o que pretende fazer, quais são as suas propostas, realizar eventos. O que não se pode fazer? Não se pode pedir voto. Então, assim, o que a lei veda é o pedido explícito de voto. E aí, a interpretação do tribunal, em alguns casos concretos, é dizer, olha, muito embora a palavra voto não tenha sido utilizada, mas, enfim, a depender ali da palavra que for utilizada, se você consegue fazer uma conexão para entender que tem a ver com voto, você tem alguns casos de condenação, que eu também tenho reservas em relação a essa interpretação, até porque qual é o objetivo dessa lei? É resguardar a igualdade de oportunidades entre os candidatos. E aí, quando a gente olha, né, para candidatos à reeleição que estão aí todos os dias no noticiário, dando entrevista, né, que tem a possibilidade de fazer, por exemplo, uma publicidade institucional, que, claro, tem que respeitar a impessoalidade, mas que fala das realizações daquele governo, né, que aparece nas redes sociais institucionais, né, enfim, porque a gente tem ali a divulgação dos feitos, dependendo do contexto, tem ali até a mesma fotografia do gestor público que está ali candidato à reeleição. Por quê? Qual é o problema, né, enfim, das pessoas se manifestarem sem pedir voto, mas manifestarem ali, né, a sua crítica ou enaltecer um outro candidato? Então, assim, não entendo que a legislação, quando estabelece essa limitação, ela quer chegar a esse ponto, né, de a gente ter restrição à liberdade de manifestação, à liberdade de crítica, de forma alguma. A gente precisa ter a mais ampla liberdade, a gente não pode infantilizar o eleitor, a gente não pode querer tutelar o eleitor, não é porque um artista que vai dizer, né, assim, vai criticar alguém ali, que isso vai mudar o voto de alguém. Cada um sabe muito bem a realidade que está enfrentando,
né? Enfim, a gente não pode pressupor, né, que a partir de apenas de uma crítica realizada, né, ali livremente, claro, sem pedir voto para alguém ou pedir que não seja votado alguém, que isso vai gerar, né, uma repercussão e violar a igualdade de oportunidades, ainda mais quando a gente fala de candidatos à reeleição podendo permanecer nos seus cargos, né, enfim, durante uma campanha eleitoral. Eu quero trazer aqui também, antes de entrar de novo nesse tema, que a gente vai ter que voltar a ele, eu acho muito importante, porque é algo que sempre eu fui sempre impaciente com essa coisa do voto explícito. Mas antes eu quero do pedido implícito, pedido explícito de voto. Bruno, só para a gente fechar aqui a questão política sobre isso, depois a gente passa para um tema mais geral. O fato é o seguinte, o ministro Edson Fachin, logo depois, ele deu uma entrevista dizendo que ia levar imediatamente o feito, né, o processo, né, para o plenário, para debater a decisão do ministro Raul Araújo. E aí o PL desistiu da ação. O que aconteceu aí politicamente, Bruno? O que você achou aí? O que aconteceu? Max, politicamente eu acho que foi um tiro de bazuca no pé. Né? Na verdade, eu não posso acreditar que um partido político seja aparelhado a ponto de, num momento como esse que nós vivemos de polarização, levantar tão alto a bola para o atacante do vôlei cortar. Quer dizer, a propaganda houve, aí sim, o Lollapalooza eu não assisti, eu vi excertos de trechos, etc. Mas fiquei atento e passei a me interessar depois do que aconteceu. Ninguém estava vendo, né? Ninguém não, um público expressivo. Sim, claro. Ou seja, primeiro, parabenizar essa última fala da doutora Gabriela, porque sempre me incomodou muito essa tutela de incapaz que se faz ao eleitor. Uma coisa é comprar voto da telha, outra coisa é você dizer, não pode falar, porque vai influenciar o eleitor. Meu Deus do céu, que oligofrenia imputada ao eleitor é essa? Quer dizer, nós temos que falar muito. A democracia só se fortalece e amadurece falando muito. Sem ódio, sem pregar a destruição do próximo, sem pregar a destruição das instituições. Isso é democracia real, forte, intensa e verdadeira. Ter medo de falar, cala a boca, já morreu. É a expressão fantástica que foi dito por todos os outros juristas e artistas depois do que aconteceu. Ou seja, o PL levantou a bola para o outro lado. A verdade é essa. Infelizmente ou felizmente, depende da ótica que você está, do lado que você, para que lado você torce, mas foi uma bobagem, uma bobeira que se deu, não é, levantando esta bola dessa maneira. Porque se diz, né, que o presidente, né, da República fala que não vai, que ele até critica o ex-presidente Lula quando fala em censura à imprensa, etc., que é uma crítica que se faz, e aí, né, não sei se ele sabia ou não posso acreditar que não soubesse, mas enfim, no final é que politicamente saiu uma bazuca no pé, gostei dessa expressão. E o cala-boca já morreu, a gente falava isso quando era criança, né? A ministra Carmen Lúcia ressuscitou essa expressão da nossa infância, enfim. Então, isso aí eu acho que já temos um consenso, né? Eu vou passar agora para um tema que sempre me deixou muito, muito chateado, muito impaciente, né? Eu queria que a Gabriela começasse a falar sobre isso e depois eu vou passar a bola para o Bruno. Porque olha só, o que diz aqui. Isso aqui para mim é assim, a gente vai ter que chegar num ponto que a gente vai ter que superar isso, né? Porque, considera-se propaganda antecipada, passível de multa, aquela divulgada extemporaneamente, cuja mensagem contenha pedido explícito de voto. Olha só, eu só não posso pedir voto. Mas tem várias maneiras de pedir voto, né? Então, essa coisa do pedido explícito, então pode pedido implícito de voto, né? O que lhe parece isso, Gabriela? Assim, porque isso sempre, eu trabalho ainda na matéria eleitoral, e isso sempre foi algo que me deixava muito impaciente. Tem uma certa hipocrisia nisso aí. Como é que a gente vai evoluir? Será que... O que a senhora, que é uma especialista no tema, me fala sobre esse tema do pedido explícito de voto aí? Bem, eu, Gabriela, né, se estivesse lá julgando, e não estou, mas eu daria a mais ampla liberdade e só compreenderia mesmo o que está disposto na lei como uma configuração de propaganda antecipada, ou seja, só não pode mesmo pedir voto, porque quando se colocou na legislação pedido explícito de voto, foi justamente para não se ter, né, uma interpretação ampla, né, uma possibilidade de se ter criações aí, né, de interpretação, enfim, para se ter a ampliação desse conceito do que configura propaganda antecipada. Mas, ainda assim, né, a Justiça Eleitoral
vem fazendo interpretações ampliativas em relação a esse tema. É lamentável, porque, como eu disse, não é esse o problema, né? A gente tem, são outros abusos que a gente tem que procurar coibir quando a gente fala de um momento de pré-campanha. Por exemplo, o abuso do poder econômico, né? Então, assim, a gente não tem nenhum controle sobre os gastos da pré-campanha dos candidatos. Então, assim, como que a gente pode balizar isso, né? Qual é o gasto razoável numa pré-campanha? Como que a gente pode controlar isso? Hoje em dia a gente não tem quase que nenhum controle, porque a princípio não se pode realizar gastos, mas todos estão realizando gastos, porque ninguém consegue, por exemplo, fazer uma pré-campanha com redes sociais, com marketing, enfim, sem que se tenha algum gasto. E aí você entra num terreno super nebuloso sobre o que pode e o que não pode em relação a gastos, por exemplo. E tem candidatos mais abastados que acabam gastando muito mais do que seria razoável. Enfim, e você não tem uma baliza para isso, para dizer o que é, o que não é. Para nós, advogados, eu não sei se vocês concordam comigo, mas é difícil, inclusive, de orientar o que se pode e o que não se pode fazer em termos de limites nesse momento, quando a gente fala de realização de gastos, exatamente porque não se tem balizas. Então, assim, isso é um tema muito mais relevante, que a Justiça Eleitoral deveria olhar com muito mais cuidado, enfim, inclusive pedagogicamente, inclusive, né, orientando, né, que o papel da Justiça Eleitoral não é só de julgar, a gente sabe muito bem, vai muito além disso, do que ficar preocupada com uma questão como essa, né, de ficar verificando se ali, naquela manifestação, tem palavras mágicas, e aqui esse termo palavras mágicas é a própria Justiça Eleitoral que utiliza em alguns precedentes de propaganda antecipada para fazer essa interpretação de dizer, olha, isso configura, né, não é um pedido explícito de voto, mas é um pedido implícito, e a gente volta então para essa discussão de implícito e explícito que, quando o legislador fez a alteração, ele queria justamente afastar, né, nos julgamentos dos casos concretos. Olha, eu concordo 222% com a doutora Gabriela. Quer dizer, a preocupação tem que ser o abuso de poder econômico. Essas distorções que fazem com que as pessoas hoje se perpetuem no poder porque tem mais poder econômico do que outras. E não por um discurso ideológico, por uma qualidade do que pode apresentar, né? Ou seja, estamos preocupados com expressão, liberdade de expressão, com pensamento, dizer palavras. Ora, pelo amor de Deus, a Constituição me parece muito clara, penso que é casuísta, inclusive a interpretação do TSE com relação ao artigo 5º, inciso 4, 9 e 220. Honestamente, os termos da Constituição que o 220 remete, não pode tanto. Na minha leitura, sim, a propaganda antecipada, a leitura tem que ser, evidentemente, imprimir folders, pagar campanha, isso tudo está dentro desse contexto que eu respeito. Agora, alguém falar em algum momento, num show, na rua, na escola, na rádio, isso é fortalecimento. Eu tenho medo da palavra, eu tenho medo do convencimento da palavra, repito, aí claro, quando isso está namorando com o abuso, não, eu tenho uma rádio, estou usando a palavra. Aí estamos no abuso, maravilha. Mas o cidadão num festival, que a organização não tem nada a ver com o que o artista pensa ou deixa de pensar, você querer transformar aquilo num ato de censura expressa, como foi o que aconteceu, infelizmente, no TSE, foi um ato de censura. Já era tarde para voltar atrás. A mácula está posta. Não vamos esquecer jamais do ato. E o Lollapalooza, que eu não sabia nem o que era, hoje eu estou especialista. Né? Então, assim, infelizmente, foi aquele tiro de bazuca que eu lhe falei. É isso aí. Ninguém. Claro que tem um público, né? Mas é um público restrito e o Lollapalooza ganhou aí uma propaganda. Nós estamos fazendo propaganda aqui, né? Tá todo mundo falando sobre isso, né? A gente está encerrando, na verdade, essa discussão, porque já tem um consenso de que isso aí não foi propaganda, foi liberdade de expressão. O mundo jurídico todo se voltou contra isso e eu concordo com você, sim, foi um ato de censura. Mas olha só, isso aqui é um tema que é importante também, porque tem a ver com isso que a gente está falando. Quem falava isso, eu acho que era o Nelson Jobim que falava isso, que o grande problema nosso foi a reeleição, né? A introdução da reeleição nas nossas leis, né? No nosso ordenamento jurídico, para o nosso ouvinte aqui entender melhor, nas nossas leis. Não era assim até que
em 1997, não me engano, não lembro agora qual é a data da emenda da reeleição, foi no final do governo Fernando Henrique Cardoso, ou no meio do governo Fernando Henrique Cardoso, e instituiu-se a reeleição. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, o candidato é sempre candidato, ele ganhou a eleição, no outro dia ele já está em campanha novamente. Veja, muito se critica o presidente Jair Bolsonaro, porque ele só está em campanha, mas o Ciro Gomes está em campanha o tempo inteiro também, o Lula está em campanha, está todo mundo em campanha. E aí, o que a senhora, doutora Gabriela, quero passar para a senhora essa pergunta. Essa questão da reeleição, isso aí, claro que a gente já está há quantos anos com isso? Já estamos aí há quase 30 anos com essa... Mas isso é muito difícil você descaracterizar uma... E tem também aí uma grande contradição, né? O cara precisa renunciar para ser candidato a um outro cargo, né? Que foi o que fez o Eduardo Leite, não sei que ele vai ser candidato, mas alguma coisa ele vai, ou não, mas enfim, teve que renunciar. Enquanto que o candidato à reeleição pode ficar no cargo. Doutora Gabriela, fala um pouquinho sobre essa influência da reeleição, o quanto isso prejudica essa noção de propaganda antecipada, enfim. Então, na verdade, voltando a essa discussão, né, da reeleição, quando tem inclusive uma discussão super, né, profunda sobre esse tema no Supremo, quando se submeteu esse ponto, e o tribunal entendeu pela prevalência da continuidade administrativa, que não faria sentido se ter a previsão de reeleição com a necessidade desse afastamento, né, do chefe do Poder Executivo, enfim. E aí, a questão toda é essas contradições que vão se colocando no sistema que foi todo desenhado, né, infraconstitucionalmente, pensando em não reeleição. Então, quando a gente vai olhar as condutas vedadas, quando a gente vai olhar a necessidade de desincompatibilização, que foi o que você trouxe aí, né, desincompatibilização para concorrer a outros cargos, ou até mesmo do servidor público, né, que tem que se afastar. Então, é tão interessante que, por exemplo, qualquer servidor público que quiser concorrer à presidência da República, contra, por exemplo, o presidente Bolsonaro, no mínimo, ele 3 meses antes das eleições vai ter que se afastar. Por quê? Para poder garantir a igualdade de oportunidades. Mas que igualdade é essa? Se o presidente, né, pode continuar no seu cargo, né, enfim, com todas as prerrogativas que isso representa. Então, quando a gente trouxe, né, quando se teve essa alteração da Constituição para prever a reeleição, não se teve toda uma atualização sistêmica, né, do nosso sistema normativo para fazer as adaptações necessárias e garantir aí não só a continuidade administrativa, mas uma paridade de armas mais, mais adequada, vamos dizer assim. Mas é difícil, porque de fato essa paridade de armas ela acaba sendo uma coisa muito, meio utópica, quando a gente vai analisar que a gente tem a publicidade institucional, a gente tem esse amplo espaço na imprensa, enfim, a gente tem toda uma máquina pública que está ali à disposição e, claro, a gente tem ali as restrições que se colocam no ano de eleição e que, inclusive, tem um debate interessantíssimo sobre a publicidade institucional atual. Não sei se vocês estão acompanhando, mas uma liminar que foi concedida, por exemplo, contra o governo, porque se entendeu que as redes sociais do governo, a publicidade institucional que estava sendo realizada ali estava violando justamente a Constituição, o artigo 37, né, a impessoalidade, porque estavam ali fazendo enaltecimento do presidente Bolsonaro em vários daqueles conteúdos que estavam sendo divulgados por ali. Então, esse é um tema da maior relevância. Da mesma forma, tem uma discussão que está se colocando no Congresso Nacional para tentar ampliar os valores gastos com publicidade institucional no ano da eleição, o que na minha perspectiva é absolutamente inviável, porque a gente tem, né, como eu já disse, o princípio da anterioridade eleitoral, a gente não pode mudar as regras do jogo quando o jogo já começou, e o jogo já começou, e a gente tem uma limitação aí, que é o limite de gastos, que é calculado aí, é uma média dos primeiros semestres dos 3 anos anteriores, para garantir justamente que no ano da eleição não se tenha um transbordamento, né, um avanço aí em relação à publicidade institucional com essa finalidade indevida de promover aquele gestor, de promover aquela gestão, para que ele tenha que ele esteja melhor posicionado, vamos dizer assim, no pleito que se avizinha. Então, são temas da maior relevância, que a gente tem muito para avançar em termos normativos. Eu sou uma grande defensora, inclusive, de que a gente tenha um marco regulatório da publicidade
institucional no Brasil, porque as regras são muito principiológicas, né, pouco pragmáticas, e a gente precisa avançar para que a gente tenha ali balizas objetivas e claras para que a gente não tenha a utilização da máquina pública em benefício de ninguém, né? Que de fato a publicidade ela sirva ao cidadão para informá-lo, que é para isso que ela serve, para isso que ela foi criada. Infelizmente, né? Nós somos as instituições, né? O ser humano é quem comanda as instituições, então acaba não sendo impessoal da maneira como a gente quer, né? Porque uma coisa é a propaganda institucional, enaltecer o governo, as coisas que o governo fez, né? As obras, enfim, os princípios, né? Os valores. Mas quem comanda as instituições são as pessoas, e as pessoas são diferentes. Algumas não têm pensamentos assim. E a doutora trouxe aí uma contradição do sistema. O presidente tem a máquina institucional na mão, mas quem está contra tem que se desincompatibilizar. É uma contradição. É isso, né, Bruno? Olha, eu pela raiz, e aí vou jogar no ar um tema também polêmico, eu sou absolutamente contrário à reeleição. No âmago da contrariedade a essa possibilidade, no âmago, porque me parece que é de uma injustiça tamanha aquele que segue com a máquina poder voltar a se reeleger no cargo majoritário, seja prefeito, governador, presidente da República. Se estabeleceria um mandato de 5 ou 6 anos no máximo, 5 seria o ideal, 6 no limite. Ele faça o que ele tiver que fazer naquele espaço de tempo e adeus, vai cuidar dos netos, dos filhos, da fazenda, da praia, ou seja lá o que ele faça da sua vida. Porque a política não pode ser profissional, amigo. Não pode. Não pode se fazer da política uma profissão. Você pode prestar grandes serviços ao seu país, não é, como político, mas fazer daquilo ali o seu modo de viver para sempre, isso inclusive vamos falar a verdade, os partidos se tornam feudos hoje em dia, e aquele indivíduo que tem interesse em participar, ele não tem espaço se ele não for amigo do rei. Então essa democracia, ela de certo modo é formal. Não é? Se eu não for amigo do presidente do partido, eu não vou na nominata, eu não entro na disputa. O problema de ser contrário à reeleição proporcional já é mais grave um pouquinho, eu não vou deixar para agora não. O limite de um mandato, eu deixo para outra, mas o majoritário, honestamente, devia ser vedado a reeleição, sim. Senador, prefeito, governador. Não, no caso, o senador estaria como parlamentar no propósito. Sim, aí seria... ainda vamos discutir melhor isso aí. Embora o caso do senador, são 8 anos, me parece mais que razoável. Né? Deputado federal. Bom, aí a gente vai longe, mas podemos ir também nessa discussão. Mas o majoritário, de cara, na minha leitura, é antidemocrática a reeleição. Muito bem, nós estamos já entrando aqui no finalzinho do programa, só quero passar a bola rapidamente para a doutora Gabriela Hollenberg, depois para o doutor Bruno Espinheira fazerem as suas despedidas aqui do programa e também me dizer uma coisinha rápida aqui sobre liberdade de expressão, qual é o limite dela, e nos despedirmos aí do nosso ouvinte. Gabriela, muito obrigado por ter vindo, por ter nos oferecido o seu tempo aí no sábado de descanso, e a bola está contigo. Muito obrigada, Max, muito obrigada, Bruno, foi realmente muito produtivo esse debate, é muito importante a gente trazer, né, enfim, esse direito descomplicado, essa conscientização, essa formação e informação, né, dos ouvintes também, porque afinal é sobre eles, é sobre a vida deles, né, cada um e cada uma pode fazer a diferença nesse país, pensando como vai votar nessa eleição, estando atento às pautas que estão sendo colocadas, sabendo que de fato o voto é o ápice, né, da participação. Então é importante deixar o convite, inclusive, para os jovens também fazerem o seu cadastro eleitoral, acima, né, quem tem aí acima de 16 anos, quem tá ou faz 16 anos antes das eleições, para não deixarem de fazer o seu título de eleitor, para poderem participar. É muito importante que a gente tenha uma ampla participação, para que a gente tenha legitimidade no resultado que vai sair dessas urnas. É uma eleição histórica, que a gente possa dialogar, né? Que a gente possa não ter discurso de ódio, que essa liberdade de manifestação seja respeitosa e que a gente possa, sobretudo, construir, né, um futuro melhor, uma sociedade melhor, que é o que a gente espera, né? A gente tem muito para avançar e é isso. Contem comigo, estou à disposição, enfim, e é sempre um prazer. Muito obrigada. Max, realmente, hoje foi uma manhã prazerosa. Eu achei que sair ao sábado para falar de direito ia ser algo que ia doer na minha alma. Mas eu saio com a alma lavada. A doutora Gabriela deu um show aqui
de conhecimento de direito eleitoral. Eu aprendi muito. Como democracia, estamos ainda engateando, apesar de tantos anos. Lamento muito que alguns ainda pensem em destruí-la, né? Sobreviver nela, destruindo-a. Não sei como, mas é um paradoxo, né? Talvez da transigência, né? Nós vamos ter Karl Popper, filósofo, a questão de não tolerar os intolerantes sob pena da tolerância acabar. Isso é algo que, para mim, é um ponto de equilíbrio da questão da liberdade de expressão, que você pede uma opinião, uma posição a respeito. Eu não acho que seja questão de opinião, embora seja livre a minha opinião, meu direito ao pensamento, a minha expressão intelectual, artística, cultural, de comunicação. A Constituição é muito clara com relação a isso. Casuísmos para se cercear o direito da livre expressão, da livre manifestação, é o que me assusta. E eu repito, sempre balizado por um referencial civilizatório elementar. A honra do indivíduo no limite de não ser um homem público, porque infelizmente isso de algum modo transborda, mas o resto é incitação a crime, né? Incitação à violência, efetivação de violência, isso está fora. Isso é a negação da liberdade de expressão, né? Fora isso, meu amigo, qualquer coisa vale abaixo da linha do Equador. É isso aí. Bruno Espinheira, doutor Bruno Espinheira Lemos, doutora Gabriela Hollenberg, dois grandes advogados que estão aqui nos prestigiando. Eu quero dizer para vocês todos que estão aí que hoje nós tivemos um belíssimo debate esclarecedor e eu agradeço imensamente a eles e a você que está aí nos ouvindo do carro, de casa, está na rádio, no YouTube, na mídia social. Todo sábado às 10 da manhã nós estamos com Direito ao Ponto para descomplicar o direito e trazer para você de forma clara, objetiva, essas discussões que às vezes a gente complica demais, mas aqui o nosso compromisso com você é deixar isso de maneira mais simples para que você compreenda melhor o que está se passando no mundo jurídico. Um forte abraço a vocês, nos sigam @MaxTelesca nas redes sociais, um forte abraço, até sábado que vem. Aqui nós tivemos a direção de Eli Jonas Maia e a nossa sonoplastia de Everson Pichula. Vamos em frente, um abraço. Você ouviu Direito ao Ponto. De volta sábado que vem. Aqui, na Mais Brasil News. 101,7 FM. Notícia e música na mesma sintonia.